Estamos vivendo tempos extremos e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Muitas pessoas em nossa comunidade se deslocaram da mídia e se desconectaram das fontes de informação porque as notícias que elas estão trazendo nos causam medo, e é justamente para eliminar esse medo que muitas pessoas estão abandonando os principais meios de comunicação. Quero iniciar esse vídeo falando do Greg. O Greg é um cientista, ele se diz filho da Terra até certo ponto, é um geólogo com formação muito forte em ciências da vida, e muitos cientistas como ele estão trabalhando nos bastidores para descobrir qual que é a real causa desse vírus, de onde ele veio e todo o caos que ele está causando no mundo. Qual é a sua origem? Como se faz a transmissão? O que devo fazer para evitar essa transmissão e o contágio? O que isso está fazendo com o nosso corpo? O que podemos fazer para impedir que ele cause estragos ainda maiores na nossa vida e no nosso mundo? O vírus, para mim, é uma coisa muito misteriosa. Tudo o que está acontecendo por causa do vírus são estranhas e ao mesmo tempo fascinantes. Porque o vírus, por definição, é algo muito pequeno, muito difícil de ver, até mesmo com o microscópio, porque ele é feito simplesmente de material genético, DNA e RNA. É apenas DNA e RNA protegido por uma concha feita de proteínas. E a razão por que eu enfatizo isso é porque não podemos usar antibióticos para cuidar disso. O vírus causa uma infecção comum, porém muito grande. O coronavírus é principalmente um vírus respiratório. Por esse motivo, ele começa infectando a garganta. Quando o vírus entra no corpo, por meio dos olhos, boca ou nariz, ele se liga às células da mucosa do fundo do nariz e da garganta para se replicar. O coronavírus precisa de uma célula. Graças às proteínas em forma de lança que se projetam de sua superfície, ele pode penetrar na membrana dessas células. E uma vez dentro da célula, como os outros vírus, ele começa a dar ordem para produzir mais vírus. É assim que o vírus deve se replicar, pois sendo um agente infeccioso, microscópico, acelular, só pode se multiplicar dentro das células dos outros organismos. Quando as cópias estão prontas, elas deixam a célula onde se originaram, a destroem e começam a infectar outras células. Cada vírus pode criar entre 10.000 a 100.000 cópias de si mesmo. Quando isso ocorre, o corpo percebe que o vírus está lá e produz uma resposta inflamatória para tentar combatê-lo. É por isso que começamos a sentir um pouco de dor de garganta e podemos ter um nariz entupido. O vírus então entra nos brônquios, as vias aéreas que vão para os pulmões, e ali produz uma inflamação na mucosa desses tubos. Isso causa irritação e, portanto, começamos a tossir. Quando isso ocorre, a resposta inflamatória aumenta porque o corpo está combatendo o vírus e, consequentemente, a febre aparece. É então que começa uma guerra. O problema não é apenas a infecção, mas a maneira como o nosso corpo responde para combater essa infecção. Para evitar que a infecção sequestre nossas células, nosso corpo produz substâncias químicas que são bastante agressivas. No caso da pneumonia, o vírus cria congestão nos pequenos sacos de ar na base dos nossos pulmões, ou seja, dos alvéolos. Nessa foto vou te mostrar como é o novo coronavírus e como ele se reproduz. Ele tem as antenas de proteína, nesse caso a proteína S, que são as proteínas que vão entrar em contato com a célula. Tem uma membrana glicoproteica, que é o que envolve o material genético do vírus. Tem a proteína N, que camufla o RNA diante do sistema imunológico da célula. Tem a proteína E, que ajuda a infectar as outras células, e o RNA, que é o material genético do vírus. Aqui embaixo nós temos uma célula humana, o receptor AC2, o vírus encaixa sua proteína S nos receptores AC2 da célula humana. Uma vez que ele é acoplado à célula, o vírus introduz nela o seu RNA. A célula entende então que o RNA do vírus é o seu próprio e cria milhões de cópias dele, a partir das quais se produz as proteínas virais. Todos os componentes se agrupam para formar novos vírus completos que saem da célula e infectam outras células. Como eu já disse anteriormente, cada vírus pode criar entre 10.000 a 100.000 cópias
Vamos entender o que é um ser vivo. Por definição biológica, um ser vivo precisa preencher um número de critérios. Eles são feitos de células, têm um metabolismo, assim como nós temos o nosso metabolismo, eles usam energia e crescem e se desenvolvem ao longo de um tempo. Eles têm um tempo de vida, ele é finito, e um cronômetro para começar, e são capazes de reproduzir algo de sua própria espécie que responde a estímulos externos. Um vírus, ele não precisa de nada disso, ele não precisa de nenhum desses critérios. Ele não tem nem mesmo uma célula com metabolismo, não tem respiração, não cresce e não desenvolve vida útil. Depende do hospedeiro em que ele se encontra. Então ele depende do corpo humano e da célula que ele sequestrou para se reproduzir. Isso é realmente muito interessante, porque o vírus pode ser considerado inerte, sem atividade, sem movimentos próprios. Para que o vírus possa se reproduzir, ele realmente precisa de uma célula, para que ele possa injetar nela seu RNA, para logo em seguida se tornar parte do DNA dessa célula. Então a primeira pergunta que surge é: ele não é um ser vivo? Há muitas controvérsias em torno disso, mas por padrão biológico, o vírus que está causando estragos no mundo não tem nenhuma vida. Esta é a fotografia eletrônica do coronavírus chamado Covid-19. É apenas uma fotografia do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas. E é mais ou menos assim que ele se apresenta nesse formato. A primeira definição desse vírus, as primeiras fotos que apareceram dele, era assim, uma imagem preto e branco, né? E o que chama a atenção realmente são os pequenos espinhos que estão na periferia de cada um deles. E aqui nós temos uma foto de uma concepção mais artística, né? Onde apresenta esses espinhos ou essas antenas, né? Que são as proteínas. As antenas de proteínas que se conectam à célula humana. E essas antenas, esses picos são realmente importantes, porque se esses picos não estivessem lá, eles não conseguiriam se conectar à célula humana. A origem do coronavírus. A primeira ideia que se tem é que esse vírus surgiu do morcego, é uma variação de um vírus existente no morcego. Hoje, a gente sabe que existe 6 variações de coronavírus que reside no morcego, mas não faz mal para ele. Esse vírus originalmente teve o nome de Wuhan vírus. E ele foi chamado assim porque o primeiro caso relatado foi na cidade de Wuhan, na China. E a Organização Mundial de Saúde tem trabalhado nos últimos anos para não identificar um vírus, por exemplo, vírus Wuhan, porque as pessoas teriam medo da cidade, assim como aconteceu com a gripe suína. As pessoas tinham medo de porcos, a gripe aviária, as pessoas tinham medo de aves e por aí vai. Uma série de medos que crescem quando você relaciona um vírus a um determinado animal ou a uma determinada cidade. Então vamos entender nessa tela como foi feita a nomenclatura do vídeo. Hoje ele é chamado de Covid-19 ou coronavírus 19. O nome original era Wuhan vírus e com a evolução científica dos nomes, o SARS-CoV-2 é chamado de Covid-19, assim como o HIV era chamado de AIDS e a rubéola de rubéola. Provavelmente você já deve ter adquirido outros resfriados e gripes comuns, mas esse que está acontecendo agora é exclusivo do tipo cepa coronavírus. O que esse vírus, o poder desse vírus e por que o mundo está parado agora? O MERS também foi uma doença respiratória causada por um coronavírus chamado MERS-CoV, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Aproximadamente 27% das pessoas infectadas morrem. MERS é uma sigla para a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. SARS-CoV-2 é um coronavírus novo que foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, no final de 2019, como causa da doença por coronavírus de 2019, ou seja, Covid-19, e se espalhou por todo o mundo. O MERS-CoV foi identificado em 2012 como causa da Síndrome Respiratória do Oriente Médio. O SARS-CoV foi identificado em 2002 como a causa de um surto de síndrome respiratória grave. Todos esses coronavírus que causam infecções respiratórias graves são transmitidos por animais para os seres humanos, ou são patógenos zoonóticos. Levando em conta as descobertas arqueológicas e alguns com avanços tecnológicos, podemos determinar que a gripe comum está conosco há mais ou menos 2000 anos.
E há 2000 anos nossos corpos desenvolvem anticorpos para lidar com essa gripe. Como esse vírus é algo novo, nosso sistema imunológico vai levar um certo tempo ainda para realmente criar um anticorpo necessário para combater ele. Nosso corpo realmente é muito bom nisso. O Covid-19, que é essa doença causada pelo novo coronavírus, pode ser agressiva e fatal para todas as faixas etárias. Ninguém deve se sentir invulnerável ao coronavírus. Os jovens vão contrair a doença, uma porcentagem não insignificante deles ficará muito doente e muitos ou alguns morrerão. As taxas dos casos graves e mortais entre os mais jovens podem não ser tão altas se comparadas com as gerações mais velhas, mas os dados demonstram que a idade por si só não é um obstáculo para fatalidades associadas ao vírus. Há duas informações a serem lembradas sobre quem está em maior risco. Primeiro, há alguma indicação de que os homens podem estar em maior risco de sintomas graves de morte do que as mulheres? No surto de Wuhan, na China, por exemplo, os homens estavam morrendo a uma taxa notavelmente mais alta do que as mulheres. E essa mesma tendência se repetiu na Itália. Entretanto, ainda se carece de mais pesquisas e dados para garantir o efeito do sexo prognóstico de um paciente. Segundo as pessoas que têm comorbidades, ou seja, são várias doenças que aparecem de modo simultâneo, elas enfrentam maior chances de adoecer ou morrer com o Covid-19. Principalmente aquelas pessoas que têm doenças cardíacas, diabetes, pressão alta ou doenças pulmonares, asma ou câncer. Ter uma ou mais dessas condições geralmente aumenta o risco da pessoa contrair o Covid-19 e ser fatal para ela. Nesse gráfico aqui temos a taxa de infecção, que é um gráfico do Poder 360, e as mortes registradas no mundo, pela tuberculose, hepatite B, pneumonia, HIV, malária e todas essas enfermidades que são causadas por vírus. O Covid-19 aparece aqui na posição 62, porque ainda estamos, por assim dizer, no início da pandemia. E esses números estão aumentando a cada dia. Uma boa notícia é que a maioria das pessoas se recupera. O total de casos de pessoas infectadas no mundo e o número de pessoas que recuperam é realmente muito perto dos que não se recuperam. Esses dois gráficos fazem uma comparação entre a gripe comum e o Covid-19. E o que pode perceber é que o Covid-19 tem uma taxa de mortalidade muito alta em relação à gripe comum. O primeiro ciclo de contágio, segundo, terceiro e quarto. Dá para ver aqui, dá para notar que os infectados por uma gripe comum, ela se progride com menos intensidade do que o Covid-19. Essa outra imagem mostra uma infecção normal causada por vírus. Isso a gente aprendeu nas aulas de biologia na escola, se você se lembra. É mais ou menos assim, como mostra nessa foto, que o vírus consegue se conectar a uma célula humana. Aqui nessa foto nós temos uma coisa muito interessante, que seria a antena de proteína, essa parte em vermelha, o material genético da célula, que é essa parte em azul. Acima nós temos a célula humana. Essa parte vermelha se conecta à célula humana para que possa levar a parte azul, que é o DNA do coronavírus. Por isso, essa preocupação de todos os meios de comunicação para que se combata o vírus, porque o vírus em si ele não faz nada, ele é apenas uma informação genética, e essa informação genética é o que entra na sua célula e você acaba impulsionando ou potencializando esse vírus para que ele possa causar danos, estragos, os estragos que ele faz, e você espalha ele, porque uma vez que ele entrou na sua célula, ele consegue se multiplicar e você torna o transmissor desse vírus. O Greg apresenta dois tipos de alimentos, ou dois tipos de ervas, que segundo ele é usado pelos nossos antepassados. Um deles é o cogumelo reiki, que reduz o risco de infecções e vírus. Os cogumelos são considerados uma substância natural, antiviral, antibacteriana e antifúngica, além de reduzir as alergias e as infecções microbianas. E os estudos isolados ajudam e identificam que o cogumelo em si tem um poder de aumentar a imunidade.
Uma outra alternativa que ele apresenta é o sabugueiro, né? O sabugueiro é muito utilizado para tratar os sintomas da gripe e do resfriado. Dependendo do modo de uso, ele pode ser nocivo à saúde. O sabugueiro é uma planta natural na Europa e no norte da África, e ela é uma das plantas medicinais mais usadas no mundo. Tradicionalmente, os nativos americanos utilizavam para tratar infecções e os antigos egípcios para curar queimaduras e cuidar da beleza. Hoje o sabugueiro é muito usado para tratar os sintomas das gripes e resfriados. Então, de certa forma, ele acaba fortalecendo o sistema imunológico e ajuda no caso do combate do vírus. Mas isso é só uma história, não é uma definição científica de que a planta traz em si a cura para quem está com vírus. É apenas uma maneira de fortalecer o seu sistema imunológico. A própria medicina chinesa tem muitos outros remédios que são baseados em plantas medicinais. As grandes epidemias ao longo da história, bactérias, vírus e outros micro-organismos já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto agora estamos passando pelo coronavírus. A peste negra, por exemplo, matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. A cólera teve centenas e milhares de mortes. A tuberculose matou 1 milhão de pessoas entre os anos de 1850 a 1950. A varíola matou 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas. O tifo matou 3 milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia. A febre amarela, 30 mil mortos na Etiópia, entre os anos de 1960 a 1962. O sarampo matou 6 milhões de pessoas por ano, isso até 1963. A malária, por exemplo, matou 3 milhões de pessoas por ano, desde 1980. A AIDS matou 20 milhões de pessoas no mundo, desde 1981. E todas essas fontes são dadas pela Organização Mundial de Saúde. Estamos todos vivendo uma situação nova e com certeza teremos que superá-la juntos. Tudo que está acontecendo no mundo tem de deixar para a humanidade principalmente um legado de solidariedade e cooperação. Os últimos dias têm mostrado que não é só possível viver num mundo onde cada um cuida de si, sem olhar para o lado. Isso não é mais suficiente. Cada um precisa fazer o que está a seu alcance, sem omissão. Solidariedade não pode ser apenas um conceito, mas sim uma atitude individual e coletiva. Para superar os urgentes desafios que estão postos, precisaremos incluir nas nossas vidas o verdadeiro sentimento de cooperação. Todos precisam ser maiores do que seus interesses individuais. Juntos encontraremos as melhores soluções para o todo, seja lá na área da saúde, da economia ou da proteção à população, especialmente as pessoas que são mais vulneráveis. Mesmo em uma pandemia dessa dimensão, existe sim uma oportunidade de melhoria para cada um de nós como ser humano.